Olá para você, seja muito bem-vindo ao Tela Rural. Nós começamos agora mais uma edição aqui do Rio Grande do Norte para você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil. Que tal a gente dar uma olhada agora no que a nossa produção preparou para o programa de hoje? Conheça o projeto Mulheres na Revolução dos Baldinhos, que pratica a reutilização de lixo orgânico e incentiva a agricultura urbana. Na Dica Rural, veja como economizar na alimentação dos suínos fazendo sua própria ração. Os condomínios rurais são uma alternativa para quem deseja fugir dos centros urbanos e se refugiar no campo em busca de uma vida mais tranquila. E no quadro Cura Verde, o professor de farmácia Edivaldo Micali nos apresenta as propriedades calmantes de uma planta bastante conhecida, é a camomila. E está na hora da nossa vinheta, porque o Tela Rural acabou de começar. A compostagem é uma alternativa sustentável de transformação do lixo orgânico em adubo. Através de uma iniciativa de gestão comunitária, o projeto Mulheres da Revolução dos Baldinhos, do município de Macaíba, na região metropolitana de Natal, tem praticado a reutilização de resíduos orgânicos e também incentivado a prática da agricultura urbana na comunidade. Implantado como tecnologia social pela Associação de Apoio às Comunidades do Campo, o projeto Mulheres da Revolução dos Baldinhos existe há mais de um ano no Residencial Campinas, em Macaíba, interior potiguar. A inspiração para a prática veio de longe. Essa tecnologia social ela tem mais de 10 anos no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, inspirada na Revolução dos Baldinhos do bairro Monte Cristo. E ela foi iniciada a partir de um surto de leptospirose na comunidade, no bairro, onde algumas pessoas já tinham chegado a óbito por questão da doença, né? E aí, numa conversa comunitária, a própria comunidade resolveu, junto com o posto de saúde local, através dos médicos, as informações, que teriam que tirar a comida do rato. E aí, uma forma de tirar a comida do rato foi apontada por um serviço que já existia na comunidade, né, um serviço ambiental, que é a compostagem, onde você coleta os resíduos, né, sobras de comida, restos de comida e sobras para fazer a compostagem, né? O nome Revolução dos Baldinhos não é à toa. A matéria orgânica, antes depositada em locais inapropriados, passou a ser recolhida em baldes pelo menos 2 vezes por semana para um terreno cedido pela prefeitura, onde ficam as leiras de compostagem. Até aí a gente não sabia o que era, mas depois a gente descobriu que era como a gente produzia adubo, à base de resto de comida, de cozinha, de casca de fruta, casca de ovo. E a gente iniciou coletando os resíduos na casa do pessoal. A gente tinha 30 famílias que nos fornecia o resíduo e a gente começou a produzir o composto, né, e foi dando certo. Aí depois a gente pensou, se a gente está produzindo composto, por que não a gente poder plantar? Né? Aí a gente começou a plantar, a gente está atualmente há 5 meses, que começou com hortinhas de coentro, alface, plantas ornamentais. Além de oferecer o destino adequado para os resíduos orgânicos, o projeto contribui para estimular a agricultura urbana, a produção de adubo, a venda dos produtos e a geração de renda. O projeto provocou mudanças em muitos aspectos por aqui. Protagonizado por mulheres, ele contribui para incentivar a auto-organização, a coletividade e, principalmente, a autonomia das participantes. Essa tecnologia permitiu as próprias mulheres conhecer outras mulheres e conhecer outras pessoas, outras famílias na comunidade. O segundo ponto foi a participação comunitária no projeto, a discussão, o olhar para dentro da comunidade, né? Um olhar para a comunidade a partir de uma ressignificação do lixo que é gerado na cozinha, né?
E outro ponto assim, também bem importante, bem significativo para nós, foi o olhar também das mulheres para a sua própria vida e para a vida das outras mulheres, que é a questão do empoderamento feminino, né? Empoderamento das mulheres. A gente foi vendo que a gente ia produzindo o composto e a gente poderia vender, a gente poderia passar para as famílias que nos passa os resíduos. A gente também poderia usar para plantar e o que a gente plantasse a gente poderia vender. Então a gente foi adquirindo autonomia, né? A gente foi se empoderando. É uma coisa tão bacana que mudou que eu tinha deixado de estudar, mas agora eu vou voltar, porque eu vejo que também a compostagem exige isso, né? Que você estude. A apropriação do conhecimento sobre compostagem também despertou o interesse de Débora, de 16 anos, filha de Cristiane. Os professores já pediram para dar aula, professores que não conheciam falaram, nossa, como é interessante dar uma aula tal. E, enfim, todos os alunos agora querem se aprofundar. Mais do que transformar restos de alimento em adubo, o projeto transforma vidas. Maria Dinalva que o diga. Participante desde o início, ela atua nas ações de coleta até o cuidado com a horta. E não esconde a gratidão de integrar o grupo. E para mim é um prazer, né, fazer parte de tudo isso, onde a gente antes era muito desocupada, não tinha o que fazer, e de repente Deus nos enviou, que eu creio que foi Ele que nos enviou esse projeto, através da nossa amiga Janaína. E esse projeto nos levou a lugares que a gente nunca imaginou que poderia chegar, né? Mas nada é tão fácil por aqui. O projeto, que já chegou a ter mais de 30 participantes, hoje conta com apenas 3 famílias. Sem recursos municipais de auxílio ou qualquer outro tipo de apoio governamental, a resistência e o trabalho dessas mulheres se torna cada dia mais difícil. Apesar das dificuldades, desistir é algo impensável. A gente enfrentou muitas barreiras, né? Porque muita gente diz assim, vocês vão fazer o quê? Não está vendo que isso não vai dar certo? Isso não vale nada. A gente não quer parar com isso aqui, não. Representa novas oportunidades, representa uma nova escolha. E hoje a gente sabe que isso tem um valor e é importante, não só para a gente, mas também para a comunidade, porque compostagem envolve tudo, envolve saúde, meio ambiente, tudo isso. Então é muito importante. E chegou a hora da nossa dica rural. Essa de hoje é para quem já cria ou está pensando em investir na criação de porco. Que tal preparar a ração do seu animal e economizar bastante com a alimentação dos suínos? Quem traz os detalhes é Andresa Marinho, doutora em alimentação monogástrico. Olá, gente! Hoje estamos aqui para dar uma dica sobre produção de ração ao fornecimento de ração, já que o custo com a alimentação na criação ele corresponde em torno de 70% do custo do investimento que o produtor tem com o seu rebanho. E uma dica interessante é exatamente você produzir a sua própria ração, já que o custo com o equipamento, um moinho e um misturador, não seria tão elevado em função dos benefícios que você traria para a sua produção. Basicamente, para a formulação da ração de suíno, você vai precisar de milho, farelo de soja e um núcleo. Uma dica importante é prestar atenção na fase do seu animal, já que cada fase ele vai ter uma exigência diferente e a qualidade do nutriente que você está usando, né? As rações necessárias para uma produção de ciclo completo seria uma ração pré-inicial ou que pode ser usada também a ração de lactação que é dada à matriz, que é necessário para o desenvolvimento do sistema gastrointestinal do leitão, ainda em fase de amamentação. Uma ração inicial, que é dada logo no período pós-desmame.
uma ração de crescimento, que ela começa a ser fornecida ao suíno a partir dos 25 quilos e em seguida uma ração de terminação quando o suíno já atinge o peso de 60 quilos, 65 quilos. Os reprodutores, né, tanto a matriz é usada a ração de lactação, quando ela está no período de lactação, a de gestação, quando ela está, que são 3 fases do período de gestação, e que é usada na fase de gestação 2 é a mesma que é dada ao reprodutor, controlado para que ele não exceda o peso dele e atrapalhe na hora da reprodução. Basicamente, o que diferencia de um tipo de ração para outra são as concentrações dos nutrientes, né? Tanto do núcleo, que é indicado pelo próprio fabricante, o tipo de núcleo, né? Que a gente tem núcleo para crescimento e terminação e o núcleo para lactação, e as quantidades de proteína e energia, que vai fazer variar a porcentagem que entra de milho e soja na ração e a necessidade ou não de utilização de óleo nessas rações, para conseguir fechar a exigência desses nutrientes. Mas essas informações, o próprio núcleo, ele indica, em função do núcleo que está sendo comprado para a fase específica, ele indica a quantidade que cada nutriente desse deve ser incluído para uma batida de 1 tonelada de ração. O núcleo, ele é uma mistura composta basicamente de minerais e vitaminas, pode conter enzimas e aminoácidos, isso vai depender do fabricante. A inclusão dele na ração, ele é indicada pelo fabricante, então normalmente por tonelada, ele é indicado para 1 tonelada de ração, então se você vai produzir uma quantidade menor de ração, é só seguir a indicação da inclusão desse material que é fornecido pelo núcleo, e essa indicação pode variar tanto em função do fabricante, quanto ela varia em função da fase de criação do animal. Então, para cada fase, ele tem uma quantidade específica de inclusão do núcleo para você conseguir balancear a sua ração. Para o procedimento de mistura da ração, primeiro a gente utiliza 50% das partes do milho e da soja que compõem a ração. Ele entra primeiro nesse equipamento, que é um moinho. Daqui o milho já é triturado. O milho é o único ingrediente que vai botar aqui. Ele passa, é lançado para o misturador e aí é misturado a soja, é incluída o farelo de soja, 50% dessas partes. No meio dessa batida, após a inclusão dos 50%, é colocada a fração do núcleo, necessário para a mistura, e após incluir o núcleo, os outros 50% da parte de milho e soja é incorporada à ração, e após esse tempo é contado a batida de em torno de 12 a 15 minutos. Se a sua ração levar óleo, ele é o último ingrediente a ser incluído na ração, logo após a segunda fração de 50% do milho e soja. Aí é incluído o óleo e começa a contar a batida em torno de 12 a 15 minutos. Então, a dica muito importante para quem produz a sua própria ração, para todo mundo que trabalha com ração, é em função do armazenamento, né? É importante que todo o material que vai ser utilizado para a ração, ele seja acondicionado em cima de pallets e em um ambiente arejado, né? Não evitar encostar esse alimento na parede, porque é um veículo também de umidade. E após a ração produzida, ter o mesmo cuidado, né? Produzir uma quantidade de ração que seja consumida em um período de tempo relativamente curto, que o armazenamento não seja muito longo, para evitar que essa ração ela absorva umidade e seja perdida de forma rápida, aumentando o custo de produção. Outra dica importante é a aquisição de milho em grãos. Já que o milho em grãos ele conserva as suas propriedades por mais tempo, dificultando a perda do amido, que é a parte mais energética do milho, e a absorção de umidade. Um milho moído, um farelo de milho, ele tem a facilidade maior de absorver umidade e a probabilidade de haver perda desse material é muito maior do que o milho em grão.
Depois do intervalo, estresse, violência, poluição são alguns dos fatores que podem levar as pessoas a deixarem os centros urbanos e procurarem uma vida mais sossegada no campo. E no quadro Cura Verde, o professor de farmácia Divaldo Micali nos apresenta as propriedades farmacológicas da camomila. Depois do intervalo, a gente volta já já.